Fala galera do Force Nub, aqui quem fala é o Gessé. Estamos começando mais um vídeo da série Na Prática. Nesse vídeo a gente vai abordar um pouco sobre caminhos, tá? E a interação dele com o Process Builder. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Deixa o seu like e ative o sininho para você receber aí, né, as notificações aí em primeira mão. Então vamos lá. Então pessoal, na aula anterior nós fizemos com que o Process Builder criasse compromissos para a gente, né? Sempre que um dos registros dos imóveis, né, tivesse uma visita agendada, tá? E aparece aqui no caso, né, se eu tiver alguma entrevista, né, na verdade alguma visita, né, para o dia, aparece aqui nesse cardzinho aqui para mim, tá? As visitas do dia, tá? Se eu quiser ver as visitas agendadas para outros dias, a gente colocou aqui um calendário onde ele pode visualizar aqui, né, visitas, né, que estejam agendadas para outras datas, ok? Então, o nosso objetivo hoje eu vou acessar aqui um dos registros de imóveis, tá? Vou acessar isso aqui mesmo. E aí nós vamos fazer um negócio muito interessante, que é o seguinte: nós vamos criar um caminho, tá? Que a gente chama aqui no Salesforce. Então vamos colocar umas fases aqui, ó, né, no nosso registro, que para a gente entender melhor como que funcionam os caminhos e para fazer mais sentido também os meus imóveis, né? Por quê? Por exemplo, o imóvel ele tem status, né? Tem imóveis que vão estar disponíveis para visitas, né? E tem imóveis que não vão estar disponíveis para visitas, né? Então, por exemplo, vai ter imóvel que não vai estar disponível que já tem visita agendada, né? Ou vai ter imóveis que já está em negociação, né? Então eu não quero marcar uma visita para esse imóvel para algum cliente porque ele já está em negociação a venda desse imóvel, né? Então nós vamos colocar aqui alguns status, né, num negócio chamado caminho, tá? Para a gente poder delimitar aqui como que a gente vai fazer para ficar mais visível, mais interessante, mais intuitivo, né, os registros de imóveis aí para o meu corretor, beleza? Então, para começar, nós vamos ter que criar um novo campo, tá, no nosso registro imóvel, tá? Que vai ser o campo que a gente vai colocar o nome nele aí de status, tá bom? Vai ser o status do imóvel, tá? Só que o que acontece? Esse campo vai ser um campo que eu não quero que mostre ele aqui, ó, né? Não quero que mostre ele aqui no detalhes de imóveis. Eu não quero que ele fique disponível no layout de página do registro, beleza? Eu quero que seja um campo que eu vou utilizar só para poder trabalhar aqui as questões dos status. Os status vão ser alterados de acordo com regras que eu vou criar, beleza? Então, eu não quero que a pessoa tenha a opção de inserir o status automaticamente, manualmente, beleza? Vai ser, o status vai ser alterado através de fluxos ou de Process Builder, tá bom? Então, para começar, como que eu crio um campo no meu objeto, né? Como é que eu crio? Clico aqui em configurações, vou em configuração. Em configuração aqui eu vou em gerenciador de objetos e procuro pelo meu objeto, que é o objeto imóveis, ok? Então, ao abrir o meu objeto imóveis, eu vou em campos e relacionamento e vou clicar em novo, tá? E vou criar então, pessoal, um campo de lista de opções. E aí, agora eu vou procurar o tipo de campo que eu quero criar. O campo que eu vou criar é um campo de lista de opções, tá? Porque vai permitir eu colocar, né, vários valores, tá bom? Lista de opções, vou clicar em avançar. Bom, agora na criação do campo, né, o rótulo desse campo eu vou colocar aqui, ó, status, tá? Vai ser o status do meu imóvel. Eu vou pedir para os valores serem digitados, né? Não quero que, né, selecione uma lista de opções global, né? E os valores vai ser o seguinte: o imóvel vai estar disponível, ou ele vai estar pendente, beleza? Vai estar pendente, pode estar pendente de alguma coisa, ou documentação, ou alguma pendência, né, que seja nesse imóvel, tá bom? Ou ele vai estar com algum impedimento, tá? Impedimento. Ou ele vai estar em negociação, tá bom? Porque, por exemplo, se um imóvel estiver disponível, ele vai, né, a gente vai fazer com que ele esteja pronto para poder fazer qualquer agendamento de visitas, né, qualquer coisa que você pode fazer ali no imóvel, ele vai estar apto a fazer quando ele estiver no status disponível, tá? Quando ele estiver no status pendente, nós vamos proibir que visitas sejam agendadas, tá? O mesmo vale para o impedimento, tá bom? Aí depois a gente vai tratar esses dois casos aqui, ó, né, por exemplo, colocando fluxos relacionados a esses dois casos, tá? Processo de aprovação para esses dois casos. Por exemplo, ele sair de pendente, ele tem que ser aprovado por algum dos gerentes da corretora, né? Ou da imobiliária, no caso.
bom? E o status em negociação, quando o imóvel estiver em status em negociação, nós vamos mais para frente, em algumas aulas, a gente vai criar um Process Builder que vai fazer com que, quando ele estiver no status de negociação, crie uma oportunidade nova, beleza? Então, vai ser bem legal, a gente vai utilizar esse campo aqui para outras coisas também, tá bom? Das nossas aulas aí que forem vindo, tá bom? Beleza, o nome de API eu vou manter como status, tá? Descrição aqui mostra vamos colocar aqui, mostra a situação atual do imóvel, beleza? Texto de ajuda aqui não vou colocar nenhum, tá? Não vou manter como obrigatório e vou clicar em avançar, bom, eu vou deixar visível para todos, né? Esse campo que eu estou criando, tá? Vou clicar em avançar, tá bom? E aí que vem o pulo, né, pessoal? Eu não quero que esse campo esteja visível no layout aqui, ó. Eu não quero que ele apareça aqui, né, nos meus registros de imóveis, tá? Porque eu não quero que ele seja preenchido manualmente por alguém. Eu quero que o Process Builder manipule esse campo ou fluxos, tá ok? Então eu vou desativar a opção aqui de manter ele no layout de imóveis. Eu não quero ele no layout de imóveis, tá? Então eu vou clicar aqui em salvar, tá bom, pessoal, agora o meu campo já está criado, né? Meu campo status, tá? Aqui, ó, meu campo status, né? Uma lista de opções, tá bom? Vamos dar uma olhada lá no nosso registro de imóveis. Vou dar o Ctrl Shift R, né? Pra gente verificar se ele apareceu mesmo ou não aqui na minha lista de campos do meu registro, tá bom? Ó, não aparece, beleza? Nós não atribuímos ele ao layout desses registros, tá ok? Então, ok. Agora, para a gente trabalhar com o caminho, né? A gente vai fazer o seguinte, pessoal, para a gente fazer a parte mais importante aqui do caminho é a gente criar ele e colocar ele aqui, né, no nosso registros, né? Então, como é que eu faço? Eu venho aqui em configurações, tá? Configuração. E aqui na busca rápida, né, eu vou escrever aqui, ó, caminho, tá? Caminho. Então, olha que interessante, ó, configurações do caminho, tá? Isso mesmo, eu clico aqui. Beleza? Ao clicar então em configurações do caminho, né, o Salesforce me mostra, né, as informações sobre os caminhos, né? Aqui, ó, mantenha os usuários focados no que é mais importante para concluir processos rapidamente, que é a função dos caminhos, tá, pessoal? Vocês vão ver que ele é muito importante, né? Então, aqui, ó, escolha quais campos e conteúdos, né, quais conselhos e lembretes, né, ou links úteis, né? Quando os caminhos estarão disponíveis para usuários, né? E nessas releases, né, na release 19 e 20, tem uma coisa até interessante, a gente pode setar, né, algum status do caminho quando acontecer, por exemplo, uma venda, né? Ele solta até confete na tela assim, né? Dá uma animação na tela para poder, né? Ah, que legal, você concluiu uma venda, né? Por exemplo, tá? A gente vai ver isso também. Então, o primeiro passo é eu clicar aqui em ativar, tá? Os caminhos, beleza? E aí já está ativo, né? Caminhos para os meus registros. Agora eu vou configurar, tá? Então eu vou clicar aqui em um novo caminho, tá bom? Então clica aqui em novo caminho e aí vai abrir, né, um componente do Aura, né, que é onde eu vou configurar os caminhos, tá bom? Beleza, pessoal. Então é um wizard, né, é um assistente de criação de caminho, tá? Com 3 passos bem simples, tá bom? Sendo que a etapa 1 eu vou nomear o caminho e definir qual que é o objeto que eu vou fazer esse caminho. Nós já sabemos que é o objeto imóvel, né? Então, eu vou vir aqui, ó, nome do caminho, e vou colocar aqui, ó, situação dos imóveis, tá ok? Vou colocar esse nome para esse caminho, tá? Nome de API, eu vou só corrigir aqui, né, os acentos, tá bom? Aqui, só corrigir aqui, posso manter esse mesmo. Tá bom. Beleza. Qual que é o objeto? É o objeto imóveis, tá? Objeto imóveis. Beleza? Tipo de registro, tá? Se eu tivesse vários tipos de registros de imóveis, ia aparecer para mim aqui, ó, tá? Vários tipos de registro. Por exemplo, eu posso criar... a gente não fez isso, mas eu poderia fazer isso. Um tipo de registro diferente para casa, um tipo de registro diferente para apartamento, um tipo diferente de registro para, por exemplo, casas de aluguel, né? Então a gente não fez essa configuração, mas a gente vai trabalhar nisso mais para frente, tá bom? Então, aqui é o mestre, vou manter como mestre, que é o tipo, só tem um tipo de registro, que é o tipo de registro padrão, tá?
E aí ele já procura, tá vendo aqui por que é interessante a gente criar o campo, né, que a gente criou lá como lista de opção? Por quê? Porque os caminhos só vão ser definidos quando eu tiver um campo, né, naquele objeto que seja de lista de opção. Ele procura por um campo de lista de opções, ou que a gente chama também muito de pick list, tá? Para ele poder fazer o caminho, tá? Então é necessário a gente ter aquele campo que a gente criou, né, anteriormente aqui, do tipo lista de opções, tá bom? Então olha só que legal, ó, a gente deu o nome daquele campo de status, né? Então aqui, ó, né? E lá também eu tenho mais um campo que é o tipo do imóvel, né? No meu objeto, que a gente escolhe lá como no caso o apartamento, né? São duas listas de opções que eu tenho lá no meu objeto imóveis, tá? Só que a gente sabe que é o status que a gente vai trabalhar, beleza? Então configurei isso aqui, clico em avançar, tá? Aí vai para a segunda etapa, muito interessante. Reparem só aqui, ó, etapa 2, selecionar campos e fornecer orientações para cada etapa do caminho, tá? Olha só, a gente tem aqui, ó, esse campo disponível, pendente, na verdade essa opção, né, ó, disponível, pendente, impedimento e em negociação foi aquilo que a gente colocou lá naquele campo que nós criamos, ó, o campo de pick list, né, o campo de lista de opções, ó, tá? Então é que para cada status aqui, ó, para cada status do meu caminho, eu vou configurar alguma coisa. Tá? Então no primeiro campo aqui, no primeiro status, que é o status disponível, eu posso, por exemplo, aqui, adicionar, atualizar algum campo, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele me mostra, olha só que legal, os campos do meu objeto, tá? Só que eu não tenho nenhum campo que eu queira usar aqui, tá? Então eu vou cancelar, tá bom? E vou deixar aqui em branco, eu vou colocar só uma observação aqui para a gente poder verificar como que ela vai ficar lá no caminho, tá? Então aqui na observação eu vou colocar assim, ó, este imóvel está disponível para visitação. Pronto, olha que legal. Vai aparecer isso aqui para o meu corretor. Vou deixar até aqui negrito aqui, ó. Beleza, para a gente ver como é que fica lá, tá bom? Então, quando tiver no estado disponível, eu quero que no caminho apareça essa informação se ele clicar para ver, beleza? No pendente aqui, ó, eu vou colocar também mais uma informação. Vou colocar assim, ó, este imóvel, imóvel está com alguma pendência. Beleza? Vamos deixar assim mesmo, tá? No impedimento, vamos colocar a mesma coisa. Este imóvel possui alguma pendência. Olha só que interessante, pessoal. Quando você está trabalhando com os campos, na verdade com o caminho, essas informações aqui é muito importante. Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando aqui num projeto, né, verídico, né, eu poderia colocar informações, ó, por exemplo, ó, este imóvel possui alguma pendência relacionado a alguma documentação, né, por favor, verifique o campo tal, ou verifique, né, no objeto, ou verifique com o cliente, ou verifique com a gerência, né, como solucionar esse problema, né? Ou entre em contato com o telefone XXX para você acessar informações relacionadas a esse impedimento, tá bom? Então vai depender muito do requisito que eu tenho. Como é um teste, né? A gente está fazendo um projeto fictício, né? Eu não tenho muita coisa para colocar aqui, né? Por enquanto, tá? Mas é lógico, obviamente, um caminho ele pode ser reconfigurado, né? Editado depois, né? E for surgindo coisas para a gente adicionar, a gente vem aqui e adiciona, tá bom? Beleza. E em negociação, a gente vai colocar assim, ó, este imóvel está sendo negociado. Bom, pronto, beleza. Bom, então eu coloquei aqui algumas observações, né, sobre cada um dos status do meu caminho, tá bom? Que vai ficar visível lá no registro quando o corretor for visualizar lá, tá bom? Beleza, não tem mais o que fazer aqui, vou clicar em avançar, tá? E vou para o segundo passo, no terceiro passo, né, que é a finalização mesmo. Olha que interessante, ó. Tá perguntando assim, ó, configurar celebração, ativar e salvar, tá? Olha só, quando os usuários atingirem uma etapa específica do caminho, ajude-os a comemorar seu sucesso com confetes na tela. É o que eu tinha falado, né? Por exemplo, quando o status daquele imóvel chegar em negociação, eu posso fazer com que saia, né, alguns confetezinhos na tela, como forma de comemorar que o corretor enviou aquele, né, imóvel, né, para a negociação, beleza? Então eu posso ativar aqui embaixo, ó, o caminho, né, e depois eu ativar aqui os confetes. Olha só que legal.
Bom, e aí ele me pergunta aqui, ó, quando você ativar os confetes, né, a comemoração, você quer que esteja em qual status para poder soltar os confetes? Eu quero que esteja no status em negociação, tá? E qual que é a frequência dessa comemoração? Sempre que um imóvel for para o status em negociação, vai sair confetes na tela, né, como forma de parabenizar ali esse imóvel chegando, né, no status de negociação, tá bom? Mas enfim, vamos clicar aqui agora em concluir, tá bom? Para a gente poder finalizar aqui o nosso caminho. Beleza, pessoal? Agora aqui na tela, né, volto para configurações, né, e já mostra aqui em configurações de caminho, ele me mostra que existe um caminho criado, já está ativo esse caminho para o objeto imóvel, né, para os tipos de registro mestre e as opções que eu posso excluir ele, né, editar ou desativar esse meu caminho, tá? Agora o mais legal é a gente ver em funcionamento, né? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Vou vir aqui então nos meus registros, tá? Né? Vou clicar aqui, vou dar um Ctrl Shift R, tá? E aí bem interessante, pessoal. Depois eu dar um Ctrl Shift R, beleza, a gente criou o nosso caminho, tá? E a gente ativou o nosso caminho. Por que o meu caminho não está aparecendo aqui nos meus registros? Olha só, vou abrir um outro registro. Vou abrir o registro 001. Não aparece o caminho no meu registro. Por quê? Porque eu preciso ativar esse registro, adicionando ele, né, aqui no meu layout de página. Então, pessoal, para adicionar o caminho aqui então no meu layout aqui dos meus registros, é muito tranquilo. Eu posso vir aqui em configurações, tá? E vir aqui em editar página, tá bom? Que a gente vai para configurações, né, de tela do nosso registro. Bom, pessoal, aqui agora na minha configurações de página do registro, né, do layout dessa página desse registro, eu posso vir aqui nos elementos, né, ou nos componentes, eu já tenho aqui a opção de caminho. Olha que interessante, ó, né? Aqui está mostrando para mim uma prévia dos meus registros, como são meus registros. Aqui no lado esquerdo mostra para mim os componentes que eu posso adicionar. Então é só eu clicar aqui nesse caminho, ó, e arrastar e soltar ele na onde que eu quero. E eu vou colocar ele aqui, ó, no início, né, na tela inicial, aqui, ó, bem no cabeçalho aqui, fica mais fácil de visualizar, tá? Então vamos esperar carregar. Bom, pessoal, então aqui carregou o meu caminho, né? Já está mostrando aqui para mim, ó, uma prévia aqui, ó, disponível, pendente, pedimento e negociação. E nas propriedades aqui do caminho, do componente caminho, ele me mostra aqui, ó, né, o caminho que eu tenho aqui disponível. Se eu tivesse mais caminhos, estaria aqui uma lista de vários caminhos que eu poderia escolher, né, para colocar no meu registro, tá? Então é muito simples, eu clico lá no registro de configurações, editar a página e arrasto o caminho para onde que eu quero no meu registro, beleza? Fiz isso, beleza, aí eu clico em salvar então, né? E aí clico em ativar, ok? Vou atribuir como padrão da minha organização, né, para todos os registros da minha organização, né? Vou colocar esse caminho, né, no objeto imóveis, nos registros de imóveis como padrão, tá? Vou clicar aqui em atribuir como padrão. Vou escolher aqui o desktop e telefone, né, para ser igual para os dois. Vou clicar em avançar. Aqui também vou clicar em salvar. Pronto, já está ativo. Vou clicar em salvar só para confirmar. Bom. Alterações foram salvas. Agora eu clico em voltar. Beleza, agora nós já temos aqui o nosso registro, né, de imóveis com o caminho aqui, né, que nós acabamos de configurar e de setar ele aqui para nossos registros de imóveis. Olha que legal, hein, pessoal? Então já tem aqui meus caminhos, ó. Se eu clicar nessa setinha aqui, mostrar mais, né, por exemplo, escolher o caminho disponível. Se eu clicar aqui na setinha, ele me mostra que, ó, este imóvel está disponível para visitação, tá? Então eu escolho qual status aqui, né? Eu posso clicar no status e marcar como status atual, ou eu posso fazer com que esses status sejam alterados de acordo com requisitos que eu seto, né, de fluxos ou processos, né, definidos aí para o meu registro, beleza? Bom, pessoal, agora a gente já tem, né, um caminho aqui nos nossos registros, tá? Vamos abrir aqui outro registro. Vou abrir aqui um 6. Vou abrir aqui também o 3 para a gente verificar se está ok. Beleza, todos já tem, né, o caminho já setado, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou no meu Process Builder, né, que nós criamos na última aula. Nós vamos alterar esse Process Builder e configurar algumas coisas, tá? Por exemplo, nós vamos fazer o seguinte.
nós vamos pedir para o nosso Process Builder verificar se qualquer casa que esteja disponível, né, para fazer visita, se ela, né, tiver uma visita, for inserida alguma visita nela, né, ela vai estar no status pendente, beleza? Se alguma visita tiver sido agendada, ela vai estar no pendente. Se a visita aqui não tiver agendada, ele vai ficar com o status disponível, beleza? Se qualquer registro que não tiver visita agendada, ele vai ficar disponível para ser agendado. Se ele tiver visita agendada, a gente vai mandar ele atualizar para o status de pendente, né? Porque tem alguma pendência, tem alguma visita agendada para aquele imóvel, beleza? Então isso é muito tranquilo de fazer, tá? A gente vai usar o mesmo Process Builder que nós usamos, né, para fazer a configuração de calendário, né, de criar compromissos, tá? A gente vai só alterar ele ali, beleza? Então vamos lá, é muito tranquilo, vamos clicar aqui em configurações, tá? Clicar em configuração, na busca rápida aqui, então vou pesquisar para o Process Builder, tá? Beleza, acesso Process Builder. E aí nós temos aqui, ó, né, o nosso Process Builder aqui, ó, né, com o status ativado. Nós temos essa versão que é ativada. Então eu vou clicar nela aqui, ó. Olha que interessante. E aí vem uma coisa legal, olha só. Se eu tenho o meu, então olha só que legal, eu tenho aqui meu Process Builder criado, né? Se eu tentar criar, eu não consigo criar mais ações para ele, tá vendo? Ó? Por que eu não consigo? Ah, é porque ele está ativado. Beleza, então vou desativar, ó. Vou desativar, tá? Você tem certeza de desejar desativar? Ok. Beleza, desativei. Se eu tentar criar também, que é outra ação, ó, não acontece, ó, não funciona. Por que não funciona, pessoal? Porque uma vez que você já salvou, né, ativou aquele processo, tá? Você não consegue editar esse processo. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar uma nova versão desse processo para você você alterar, né, ou criar suas modificações, beleza? Então como que eu faço para mim criar uma nova versão? É simples, é só vir aqui, ó, clonar, tá? Ah, mas não vai ficar dois processos? Não, você vai criar uma nova versão, né? Aquela versão que a gente desativou, né? Ela vai ficar inativa, tá bom? E a nova versão que você criou, quando você ativar, só ela que vai ficar ativa, tá bom? Então olha só, vamos fazer junto aqui, ó. Eu vou clicar em clonar, tá bom? Beleza? Ele me pergunta, ó, você quer salvar esse clone como uma versão do processo atual ou você quer criar um novo processo? Eu acho que eu posso mandar aqui e deixar como, né, uma versão do processo atual, tá? E aí eu vou mudar o nome, ao invés de ser um agendamento de compromisso, eu vou colocar aqui assim, ó, processo principal, tá? Vou colocar desse jeito. Qualquer coisa a gente muda depois, tá bom? Processo principal, vai ser só o nome da versão. Reparem que o nome de API não muda, tá, pessoal? Vai ser só o nome da versão. Depois eu mostro para vocês como que fica lá, né, na lista de versões, tá? Vou clicar aqui em salvar, tá bom? E olha que legal, agora já está disponível para mim, ó, as opções de adicionar novas ações, tá bom? Então vamos modificar esse nosso Process Builder para ele atender, então, a duas coisas, criar compromisso, né, quando a gente tiver uma visita agendada, e agora a gente vai fazer ele a mudar status do nosso registro, dependendo, né, de alguma coisa que a gente pedir para verificar, tá bom? Então vamos lá. Aqui no nosso Process Builder nós já temos a primeira coisa, né? Primeira ação aqui, que é o seguinte: verificar o objeto imóveis sempre quando for criado ou quando for editado alguma coisa dentro desse objeto, vai iniciar o nosso processo, beleza? Tranquilo. E aí a nossa primeira condição que é o seguinte, ó, ele vai verificar se houve alteração, né, no objeto imóveis, beleza? Ou, na verdade, no campo visita agendada do objeto imóveis, tá? Então, esse Process Builder está verificando se a visita agendada, né, o campo lá do nosso objeto imóveis, né, teve alguma alteração, então faça isso. Se não, faça isso, beleza? Tá? Para a nossa lógica, né, desse nosso segunda ação imediata do Process Builder é o seguinte: se tiver alguma visita agendada no meu objeto, né, ele vai mudar o status para pendente, beleza? Olha que legal, vai mudar o status desse mesmo registro para pendente, tá bom? Então o que acontece, ó? Então eu não preciso nem alterar isso, porque já está pronto, ó. A condição, se o imóveis, né, visita agendada, for alterado, teve alguma alteração nele, né? Então ele vai criar um compromisso e vamos colocar uma nova ação, que é o que? Alterar o status, tá bom? Então vou clicar aqui em adicionar a ação, tá? E qual que é o tipo de ação que eu quero? Olha só,
eu vou fazer o quê? Atualizar um registro, né? Eu vou atualizar o registro de imóveis, tá bom? Então clique aqui, ó, atualizar registros. Nome da ação aqui, ó, atualiza status, tá bom? Vou colocar assim, beleza? E o tipo do registro que eu quero, né, atualizar é dos imóveis, não é? Então aqui, ó, aí quando eu clico aqui, ele me fala, ó, seleciona um registro para atualizar. Selecione o registro de imóveis que iniciou o seu processo ou selecione o registro relacionado a imóveis. Eu quero aqui, gente, que selecione registros de imóveis, tá? Porque o status aqui, ó, ele não tá dentro do imóveis, ó, né? É um registro de imóveis, não é? Então eu clico aqui, registro de imóveis que iniciou meu processo, tá bom? Então vou clicar em Choose, tá? E aí ele me oferece aqui os campos que eu quero verificar, então, que eu quero alterar, né, dentro desse critério que eu coloquei aqui em cima, tá? E aí ele me pergunta de novo, ó, você quer que os critérios aqui, né, seja executado sem critérios nenhum, né, executa o que eu pedi sem critério nenhum, ou os registros têm que atender alguma condição? Tem que atender uma condição, né? Eu quero que só altere aqui, ó, né, o meu status quando eu tiver, né, uma visita agendada, beleza? Bom, então vamos lá. Então, para a primeira condição, eu quero que faça o seguinte, que vai lá no campo, ó, visita agendada, tá? Visita agendada, tá bom? E aí, quando visita agendada, né? 1, 2, 3. Então, pessoal, depois que eu já coloquei aqui, então, né, o que vai fazer, tá bom? Eu tenho uma opção aqui, olha só que legal. Eu tô falando com ele aqui, ó. Vamos só voltar aqui pra gente entender de novo, ó. Ele vai verificar a data e hora agendada, né, lá no meu registro. Se tiver uma visita agendada, ele vai criar, né, uma atualização de registro, vai atualizar o registro, né, de imóveis meu lá, os meus registros de imóveis baseado, né, no que eu já pesquisei aqui na condição, que verificar se já foi alterado, tá? Bom, pessoal, então depois que eu já setei aqui a minha condição, né, ele me pergunta, ó, quais são os critérios para atualizar os registros, tá? Você quer que atenda alguma condição ou não sem critérios? Você quer que apenas atualize o registro? Eu quero sem critérios, sabe por quê? Porque eu já verifiquei aqui, ó, eu já fiz a verificação, já verifiquei aqui, ó, eu pedi para o Process Builder fazer o seguinte, Process Builder, verifica se houve alguma alteração no objeto imóveis, tá? Se teve alguma alteração, vai lá e faz uma verificação para mim. Verifica se o visita agendada, né? Verifica se o visita agendada teve alteração. Se teve alteração, cria para mim um compromisso e atualiza o registro, tá? Né? Atualiza o registro fazendo com que, agora que eu faço, ó, fazendo com que o campo status, né? Que a gente criou, aqui ó, status, tá bom? Que é uma lista de opções, seja alterado para a opção pendente. Olha que fácil, olha que legal, né? Resumindo, ó, Process Builder, verifica para mim se visita agendada teve alguma alteração, se foi inserida alguma data aqui no visita agendada. Se foi inserida alguma data, cria um compromisso, tá bom? E também atualiza o registro colocando ele na opção pendente. Olha que top, ó, né? É isso que a gente falou por ser sócio. A gente falou com ele isso, faça isso aqui para mim, bom? Muito tranquilo, né? Se eu quisesse fazer mais algumas outras coisas aqui, eu poderia clicar aqui. Por que eu não escolhi a opção aqui, ó, atende as condições? Porque eu ia ter que criar outra condição, né? Se eu já estou verificando isso aqui, né, o visita agendada aqui, eu não preciso criar de novo ela aqui, tá? Porque eu estou fazendo já no próprio registro aqui, ó, de imóveis, tá bom? Então é simples, agora eu clico em salvar, tá? Clico em salvar, olha que legal, né? E aí, se eu clicar aqui e mostrar mais, ele me mostra aqui, ó, né, as condições que eu tenho, ó. Então eu tenho uma condição que cria compromisso, né? Ou na verdade uma condição não, eu tenho uma ação imediata que cria um compromisso e tem uma ação imediata que vai atualizar o status, tá bom? Vai atualizar aquele caminho aqui, né, do meu registro, beleza? Tá bom? Beleza, então é isso, né? Beleza, então nós já concluímos aqui, né, a nossa alteração, né, no nosso Process Builder, tá? Então é isso, agora eu vou clicar então em ativar, tá? No meu Process Builder, vou clicar aqui em confirmar para ativar essa versão, tá? Então, estar ativado, e vou clicar aqui em exibir todos os processos, tá bom? Só para a gente ver aqui, ó, seguinte, ó, olha que legal, nós tínhamos a primeira versão, né, que é agendamento de compromisso, que nós desativamos, clonamos para essa versão
e alteramos o nome para processo principal, tá? E ativamos ela. Então, só ela que está ativa, tá? Nós temos aqui ainda aquele outro processo builder, mas ele está inativo, tá bom? Se eu quisesse excluí-lo, eu poderia fazer clicando aqui, tá? Mas não vem ao caso, né? Então vamos verificar lá nos nossos registros, tá? Eu já posso fechar aqui, vou fechar aqui. E aqui nos meus registros eu vou clicar aqui, vou dar um Ctrl Shift R, tá bom? Só para resetar, né, o nosso cache aqui. E vou abrir um registro de um imóvel qualquer. Vou abrir esse 007, tá bom? Beleza. Esse imóvel, pessoal, ele, né, o caminho dele, né, já está vindo aqui, ó, sem nenhum status escolhido, né? Então, quando eu crio um registro, ele não vem com status por padrão, né? Não vem com status já setado, tá? Eu não fiz essa verificação, né, ainda, tá? Então, vou setar na mão aqui o status disponível, tá? Cliquei em disponível e colocar, marcar como status atual, pronto. Então, esse meu registro, tá? Essa minha casa, ela está disponível, tá? Para fazer agendamentos de visita, tá bom? E aí, beleza, eu vou lá e vou agendar a visita. Vou clicar aqui em sim, tá? Vou avançar, tá bom? Esse é o fluxo, né, que nós criamos. Vou agendar uma visita, então, para hoje, dia 2, tá? Às 15h15, tá ok? Vou clicar em avançar. Meu agendamento de visita foi, né, feito com sucesso, vou clicar em concluir, né? Ao clicar em concluir, ele vai mostrar, olha que legal, ó, notaram o que aconteceu, ó? Automaticamente, quando eu alterei aqui uma visita, aqui, né, eu inseri uma visita, ele já mudou para o status pendente. Olha que legal, né? Sozinho o meu caminho já foi alterado. E aqui no meu registro também foi alterado pelo meu fluxo, né? Falta só verificar se aqui, ó, nas minhas atividades eu tenho, né, algum registro de atividades para hoje, compromisso para hoje. Na verdade, aqui não vai mostrar porque aqui é atividade, né? Então vou vir aqui em início, tá? Aqui, ó, já mostra para mim que eu tenho uma visita agendada a 15h15, né? Então as duas ações imediatas do meu processo já funcionaram, que é, ó, criar um compromisso, tá? E alterar o status do meu imóvel para pendente. Então toda casa que tiver uma visita agendada, ela vai ter aqui no caminho, ó, no status, né, o status pendente, tá? Setado como pendente. Bom demais, não é? Muito legal, muito fácil de fazer, tá? Caminho é uma coisa muito interessante de fazer. E aí eu quero dar uma prévia para vocês que vai acontecer. Olha só, porque quando eu clico aqui em um dos imóveis, né, vou escolher o imóvel 4, olha só, o status dele, né, tá como nenhum, né, ó, nenhum, não tem nenhum status setado, tá? Então eu teria que vir aqui na mão e clicar, né, em disponível. O que acontece? Quando a gente for trabalhar com Visual Force Page, né, porque nosso aplicativo, ele ainda está um pouco meio não tão interativo. Por quê? Porque o corretor teria que vir aqui sempre criar um registro de imóvel, né? Então o que a gente vai fazer? Quando a gente for trabalhar com Visual Force Page, nós vamos fazer com que o usuário, né, o corretor, por exemplo, acesse o site, né? Ele vai acessar o site da corretora, né? E ao acessar o site, ele vai poder, pelo site, criar um registro novo. Ele vai lá, por exemplo, vai ter lá no site a opção incluir casas. Ele vai clicar lá no site, colocar o nome da casa, tal, e clicar em salvar. Aí vai salvar aqui automaticamente no Salesforce, né? Vai criar aqui um novo registro aqui, ó, para ele, quando ele criar uma casa através do site, beleza? E toda vez que ele criar uma casa nova, a gente vai já fazer a casa criar com o status já disponível. Então toda vez que já tiver um imóvel for criado, ele já vai ser criado, né, com status já disponível, tá? Porque ele já foi criado. A gente vai fazer acontecer isso através da Visual Force Page, né, que é um dos temas que a gente vai abordar aí nas próximas aulas, beleza? Então muito fácil, tá, pessoal? Muito tranquilo, tá? A gente depois vai criar mais uma regra também para impedimento. A gente pode criar um fluxo, né, para o pós-visita, né? A gente vai criar um fluxo para um pós-visita. A gente vai colocar um outro fluxo aqui que o corretor vai acessar. Ó, visita já foi realizada? Sim, beleza. Pum. Por exemplo, o cliente, vamos supor aqui uma situação. O cliente demonstrou interesse? Sim, aí beleza. A casa possui algum impedimento judicial ou alguma coisa dessa forma? Se o cara colocar aqui sim e clicar em avançar, aí muda o status para impedimento, beleza? Aí se ele clicar em não, beleza. O cliente deseja
negociar a casa, por exemplo? Sim, aí já muda para o status de negociação. E aí a gente vai fazer com que quando mudar para o status de negociação, né, crie uma nova oportunidade, que a gente vai inserir o objeto oportunidade e a gente começa a deixar um pouco mais amplo, né, o nosso projeto aqui da nossa imobiliária. Só para a gente ver então aqui como é que funcionaria o caminho, né, se eu mudar aqui para impedimento, ó, e marcar como status atual, né, ele muda para impedimento e olha só, vai, né, marcando como checado aqui, ó, né, os meus caminhos. Quando ele clicar em negociação e for alterado para negociação, olha que legal, ó, né? Olha os confetes que a gente marcou na tela, tá vendo? Ó, beleza, você acabou de mandar uma casa para negociação, beleza? E aí a gente vai criar uma oportunidade. Aí a oportunidade tem infinitas possibilidades que a gente pode trabalhar dentro da oportunidade, né? Tem questões como venda mesmo, tá? E quando for concluída a venda, ela, por exemplo, some aqui do registro de imóveis e vai para alguma outra coisa que a gente definir, beleza? Então é isso, pessoal, né? Hoje a gente viu então como que trabalha com caminhos, né? Como fazer caminhos serem atualizados, né, automaticamente, tá? Por um processo builder, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, tá? E até a próxima aula. Abraço, pessoal!